Vamos então aqui começar mais uma análise semanal. Aqui uma semana pós-eleições. É óbvio que as eleições ainda estão a impactar o mercado, ainda irão impactar. Temos aqui uma mudança de presidência. De qualquer forma, penso que o impacto, de certa forma, menos esperado ou mais aleatório já surgiu no mercado. Assim, de uma maneira geral, aquilo que nós esperávamos, consoante a decisão, ou seja, de presidência, a valorização, desvalorização do dólar, acabou por acontecer aquilo que nós estávamos à espera, mas já vamos falar disso mais detalhadamente em conjunto com alguma análise aqui de índices e de alguns pares aqui com o USD. Para já, ao dedicado a ter uma semana extremamente impulsiva, ok? Nós basicamente tínhamos aqui esta entrada da semana passada que foi cumprida aqui na perfeição. Eu penso que nem em uma hora tivemos um fechamento, foi mesmo ali na nossa zona. Um fechamento aqui, a entrada ideal seria, por exemplo, aqui após esta vela, ok? De qualquer forma, assim, um movimento bastante rápido, sem dúvida, que foi um movimento bastante rápido. De qualquer forma, tivemos aqui um movimento bastante impulsivo, a chegar até o nosso target. Nós tínhamos aqui como target este imbalance, que se, por exemplo, eu tinha aqui uma box, mas, por exemplo, se colocarmos uma Fibonacci, certamente que temos, lá está, o respeito até aqui aos 50%, ou seja, uma trade aqui, podemos dizer, perfeita, ok? Uma trade com zero drawdown, que vos ia permitir ter a trade completa exatamente no ponto máximo, ok? Da semana. De qualquer forma, o que é que vamos então aguardar aqui? É de salientar que tivemos então uma semana extremamente bullish, ou seja, o máximo foi mesmo atingido aqui. O máximo foi mesmo atingido no final da semana, e depois, apesar de termos aqui a formação deste pequeno IG, ok? A não ser nada de especial quando olhamos para o corpo, ok, desta vela, ou seja, uma vela bastante impulsiva, de notar que fecha ligeiramente acima deste movimento anterior, ok? Ou seja, podemos então ver aqui, se nós pusermos aqui um time frame maior, voltando ao IG, podemos então voltar basicamente a este range de preços, ou seja, podemos voltar aqui a negociar neste range de preços, passar aqui este nível. Caímos desse range de preços, já vinha a ser negociado há algum tempo na altura do surgimento do Covid, e então podemos voltar a esse range. Para já, procurar aqui entradas, boas zonas de entradas, possíveis zonas de interesse. Temos aqui, por exemplo, a mitigação deste ponto, que penso que está dentro de um imbalance, exatamente, ou seja, temos aqui este imbalance juntamente com aquele ponto de mitigação, a daily, ok? Podemos ter aqui uma possível entrada então para long. Em relação ao target, já vamos ver, mas será acima deste nível aqui, obviamente que seria uma trade que teria de estar sem dúvida protegida nestes níveis, ok? Mas aqui como target, se olharmos aqui para o nosso lado esquerdo, podíamos então ter aqui, por exemplo, esta acumulação, aqui uma zona de oferta, ok? A limitar, só alterar aqui. Mas podíamos ter então aqui esta zona de oferta a limitar então a nossa trade, também uma trade que iria demorar uma semana, 2 semanas. De qualquer forma, lá está, target final, podem usar qualquer imbalance que seja formado aqui neste movimento descendente, caso, lá está, ele aconteça. Isto porquê? Apesar de sim termos aqui uma zona bastante lógica de mitigação em conjunto com o imbalance,
é de notar que temos aqui pontos, ok? Temos aqui basicamente pontos onde é possível que o preço, ao chegar a estes níveis, ok, continue lá para cima. Isto devido à impulsividade que tivemos nesta semana, ou seja, pode-se notar exatamente o mesmo comportamento e não passarmos destes níveis, ok? Claro que aqui podem também aproveitar este short, ok? Tenham sempre mais confiança então depois no movimento final, mas ficam aqui estes 3 pontos com mais força neste nível aqui. Passando aqui para o Euro e consequentemente tivemos então uma semana bearish. Vamos só ver aqui então a semana, ok? Tivemos aqui uma bela, lá está, a não fechar aqui, esta a não fechar aqui abaixo, ok? Alguma correlação devido aqui ao UD, mas não correlacionados na totalidade. Em relação aqui à nossa consolidação, que lá está, voltamos para dentro da nossa consolidação. Tínhamos aqui então uma zona de interesse devido ao facto de entrando para dentro da consolidação teríamos como target aqui o centro da consolidação, os nossos 50%, e estávamos a dar aqui algum indicativo de que iríamos chegar então aqui à nossa zona de desconto. Nós por acaso tínhamos uma trade aqui em que o target era ligeiramente abaixo, não tocou no target 110 pips, penso eu, por cerca de 4 pips, e a fazer este movimento super impulsivo. Isto foi uma abertura, lá está a daily, no time frame em que estamos, ou seja, uma abertura a daily faz um wick de 12 pips, ok, explode, e um dia muito, muito impulsivo, ok? O Euro aqui a fazer 140 pips, que não é nada de normal para este par, mas lá está, fugir um bocadinho daquilo que nós estávamos à espera, porque sem dúvida estava à espera de um movimento, ok, até estes níveis aqui. Agora, em termos de possíveis entradas, não temos aqui grandes zonas, ok, de possível entrada. Temos zonas de possível entrada para buy, ok, sem dúvida. Temos aqui, este seria o ponto até mais interessante, só que lá está, podemos considerar ali que já está mitigado. Aqui acaba por acontecer a mesma coisa, então é uma trade de certa forma arriscada. De qualquer forma, lá está, arriscado a guardar, não é arriscado a trade, mas é arriscado aguardar que o preço venha aqui e então que ele siga lá para cima. Então, na minha opinião, o que seria interessante aqui esperar era, se mantivéssemos aqui acima dos 50%, então procurar aqui price action long. Caso ele se mantenha aqui abaixo, ver a possibilidade, ok, de entradas nestes níveis, mas tendo sempre em conta, ok, que podemos apenas, ok, ter vindo a retestar de certa forma, okay, e agora fazer o movimento cá abaixo. Então, esta vela a deixar aqui alguma indecisão, a eliminar, lá está, a quebra completamente, eliminou as 2 velas de quebra. Então, se calhar é melhor aguardarmos que tome alguma direção e antes de tomarmos a decisão de entrada. Aqui, por exemplo, em relação ao Euro-USD, isto já impacto de eleições. Tivemos aqui claramente um aumento de volatilidade no início das eleições, aqui, ou seja, isto foi mesmo de dia 3 para dia 4 de novembro, início das eleições, e o que é que seria de esperar? Tínhamos falado na semana passada. Se dólar ganha, vamos ver ou se ganha, não é ganha, mas se começa a ter um avanço, de certa forma, podemos então ver um crescimento, um aumento do USD, uma valorização do USD. Se o Biden começa a ganhar alguma força, podemos então ver o contrário. E isto não quer dizer que o Trump seja melhor ou pior em termos económicos. Sim, fez crescer a economia, no entanto,
com o Covid acabou por regredir tudo isso que tinha todo esse crescimento. De qualquer forma, eu acho que é mais pela indecisão, ok? Ou seja, bem, um novo presidente, embora as suas políticas vão de encontro também a um crescimento económico, a um possível crescimento do PIB, entre outros, mas traz alguma indecisão. E como tal, os investidores tendem a optar mais por ativos por ativos, ok, de suporte. Vamos só ver aqui no Gold, a termos aqui um comportamento que seria o esperado, ok? Caso tivéssemos então uma vitória ou uma força, uma previsão de vitória do Biden. Por exemplo, passando aqui em termos de índices, é notória, ok? A queda então do ST. Nós temos aqui o DXY, o índice que mede a força do ST, e tínhamos alguns níveis técnicos, ok? Que acabam por ser, lá está, anulados de certa forma, estes níveis técnicos, mas lá está, na minha opinião, não negociem. E principalmente quando estamos a negociar este tipo de estratégia, não negociem em semanas como as eleições, ok? Ou negociem muito menos, lá está, fugir um bocadinho do ST, neste caso, fugir um bocadinho do ST e tentar basicamente proteger, ok, o vosso capital, ou seja, não há necessidade de arriscarmos quando acaba por ser um bocado... ninguém sabe bem para onde é que o mercado se vai mover, porque é uma indecisão de ambas as partes, ok? Uma indecisão de quem está a mover o mercado está a ter exatamente ou semelhantes informações do que nós, ok? Mas então aqui em relação ao DXY continua válido o nosso movimento. Nós tínhamos aqui um movimento, uma espécie de um imbalance, ok, para ser preenchido cá abaixo. É possível, estou com bastante curiosidade como irá abrir aqui o mercado. Nós ainda, por exemplo, aqui ao SP500, vimos aqui uma subida mesmo muito, muito impulsiva, ok, aqui uma recuperação bastante forte do que é o SP500, a mostrar então que se calhar ou possivelmente não estamos, não há assim há até pontos favoráveis, ok, nesta escolha de Biden. Eu acredito que haja até mais, mas lá está, é a indecisão. Na minha opinião, devem ficar para já ainda de fora de pares como o OST. É óbvio que temos aqui algumas boas possibilidades, que é apanhar estas recuperações, ok? Mas primeiro deixem o mercado mover-se calmamente, porque havendo a recuperação tem aqui uma margem muito grande possível à entrada, ok? Acredito que tenhamos aqui uma recuperação até em V, bastante, sim, impulsiva, ou seja, algo deste género, em vez de termos algo mais passado, mas a dar-vos possibilidade, ok? Não entrem no mercado logo segunda, terça-feira, aguardem, ok? Por mais confirmações, mais direção, e vermos também como é que é esta primeira abordagem, ok? De Biden à presidência.